Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam nesse instante. É uma alegria retornar a essa casa, onde eu vim há algum tempo, e isso é sempre muito bom, eu fico muito feliz. Nós tivemos como pedido o tema Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. É importante falarmos que essa lei é a 10ª daquela classificação que Allan Kardec vai apresentar em O Livro dos Espíritos. Quando ele fala com a falange do Espírito de Verdade, quais seriam as leis morais que ele iria enfocar, ele vai falar cada uma delas, e na 10ª ele diz lei de justiça, de amor e de caridade. E os espíritos então responderam que essa é a mais importante. Vamos verificar um pouquinho a respeito do que essa lei nos está transmitindo, antes de enfocarmos alguns aspectos que ela também, aprofundando esses aspectos, nos proporciona. Mas no momento que nós estamos vivendo, que sabemos estar naquele momento da grande transição planetária, é claro que muitas coisas diferentes estão acontecendo, não tão diferentes, porém que agora com mais continuidade. Certos cataclismas, certas dificuldades, certos problemas que são próprias do ser humano e agora mais exacerbados, e isso nos faz lembrar um momento do livro Céu e o Inferno. Aliás, vou trocar, o livro A Gênese. No livro A Gênese, Allan Kardec vai escrever e vai falar a certa altura o seguinte: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Observemos bem essa frase: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Claro que o planeta, naquele seu momento inicial, quando os elementos da natureza ainda estavam plenamente em confusão, digamos assim, havia, no caso, uma dificuldade muito grande ainda naquele princípio para qualquer tipo de vida. E depois, à medida que aqueles fenômenos todos naturais, para que o planeta chegasse a ter uma condição de começar a vida aqui propriamente dita, isso tudo levou muito tempo, como nós sabemos, e a própria ciência indica isso, mas em determinado momento a vida estava já começando a surgir no planeta, no princípio nos mares, no seio dos oceanos, para depois ir ganhando a Terra seca, através ali daqueles primeiros momentos, e depois vem através dos bilhões de anos até chegar nos dias de hoje. Porém, nesse momento do desenvolvimento, nesse momento em que todas as forças da natureza ainda estavam dentro daquela situação que não trazia a menor condição de vida, naquele momento e nos momentos seguintes, foi se formando a crosta terrena. No princípio era uma crosta muito tênue, muito frágil. E com isso, os elementos do magma, daquele fogo interior que o planeta apresentava ainda, é claro que aquilo tudo vinha à tona e rompia aquela crosta ainda tão fina, tão frágil. Mas no ir e vir, e muita chuva, muita tempestade, isso tudo dentro de um processo para que as condições depois se tornassem favoráveis à vida, é claro que a crosta também, com o passar do tempo, foi se solidificando. Hoje nós temos a crosta terrena no ponto em que ela está, vamos dizer, na sua forma definitiva. Porém, ainda existem terremotos, muitas vezes essa crosta se rompe
quando acontece uma tragédia como a que a gente vê de vez em quando pelos terremotos, maremotos, essas coisas que vão acontecendo, mostrando que ainda há uma fragilidade quando as forças internas do planeta, as placas tectônicas, como são chamadas, aos poucos vão se movimentando e rompendo essa estrutura que é a nossa crosta. Mas o que Allan Kardec está falando? Eu disse isso tudo para lembrar que Kardec disse: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, porque como a crosta terrestre ela chegou num ponto um pouco mais forte, para se romper é mais raro, é claro que ele está se referindo a essas forças que vêm do interior para o exterior. Hoje se rompe menos, hoje existe menos vulcões também em erupção, terremotos, maremotos e assim por diante, mas ainda existe, nós sabemos disso. Em certos pontos do planeta, isso ainda irrompe um terremoto, ainda um vulcão entra em erupção. Aliás, são muitos vulcões. Nós é que não temos uma noção. Uma vez eu vi um comentário quando a gente liga como é mesmo o nome, agora eu me esqueci, aquele noticiário que fala a respeito dos fatos históricos. Muito bem, então eu estava falando que os vulcões em erupção no planeta são em número de 90. Só que alguns, aquele movimento deles é no interior. E alguns outros é que expelem lavas, é que ficam realmente numa condição muito mais assustadora, em que as pessoas que residem nas proximidades têm que correr, têm que fugir, essas coisas todas. Mas existe isso tudo de vulcão que a gente não tinha nem ideia. Porém, as entranhas do planeta estão mais calmas, mas as do ser humano estão mais agitadas. Porque nós estamos vendo o ser humano vivenciando momentos de muita dificuldade, de muitas lutas íntimas, de muitas buscas. O ser humano está buscando o sentido da vida, o sentido de existir. Quem sou eu? O que estou fazendo? Porque eu vivo assim? Porque eu sou assim? E essas entranhas morais, psicológicas, mentais estão se revolvendo. Porque a pessoa tenta encontrar a resposta da vida, tenta encontrar o motivo pelo qual ela está aqui, nesse orbe terreno. O que ela está fazendo e qual deve ser a sua conduta, como deve agir, como pode melhorar as suas condições íntimas e no seu entorno. Tudo isso vai fazendo com que as entranhas das pessoas, ou seja, seu mundo íntimo, a sua condição como ser humano, como pessoa, está dentro de um processo de revolução e de evolução. Porque quando o ser humano começa a pensar em si mesmo, a começar a cogitar o que está fazendo aqui, quem ele é, o que é a vida, isso é um bom sinal. Ele está começando a despertar. Por isso essa frase de Kardec, ela parece que foi escrita hoje, não é? Hoje parece que Kardec estava escrevendo de manhã, que as entranhas do planeta não se agitam mais, porém as da humanidade estão aí revolucionadas. Isso nos faz então entender que precisamos encontrar as respostas, as melhores respostas que o ser humano pode alcançar, pode conseguir. E nessa busca é que nós estamos buscando também, por nossa vez, os ensinamentos da doutrina espírita. O Espiritismo nos tem propiciado uma abertura fantástica, uma abertura mental, uma abertura psicológica, para que entendamos o significado da vida e para que nos preparemos para um futuro melhor. Quando Allan Kardec vai compor o Livro dos Espíritos, quando ele vai falar das 10 leis morais, e que termina exatamente com essa que nós vamos abordar, a lei de justiça, de amor e de caridade, nós já estamos entendendo que esses ensinamentos nos enriquecem e nos trazem as respostas
que precisamos alcançar. Portanto, vamos ver um pouquinho o que significa tudo isso. Primeiramente, vamos lembrar as 3 revelações de Deus à humanidade. O Pai do Céu designou para que as criaturas humanas, a humanidade, recebesse 3 revelações que vêm exatamente desse mesmo Pai, para que o ser humano entenda o significado da vida, o que ele está fazendo aqui. Sabemos que a primeira revelação veio com Moisés, e foi muito dito, comentado, e até hoje ainda existem muitos pesquisadores, alguns até dizendo que Moisés nunca existiu, como também se fala que Jesus também nunca existiu, que é uma questão de tradição, de uma lenda, alguma coisa desse tipo. Com Moisés também. Existem alguns pesquisadores, historiadores, que chegam a falar isso, que Moisés, afinal, nunca existiu. Mas nós sabemos que, por outro lado, a maior parte dos historiadores confirmam, por uma série de pesquisas, por uma série de situações que significam exatamente isso. Aquilo que Moisés realizou aqui enquanto estava no plano terreno. A primeira revelação, vindo por Moisés, ela é a justiça. Então, tudo aquilo que ele apresenta nos 10 mandamentos, como vamos ver, tem essa base da justiça. Mas de acordo com o povo da época, de acordo com a mentalidade da época, eram ainda como que crianças no entendimento, crianças que estavam começando a descobrir certas situações que até então eram bastante obscuras, não tinham ainda uma impressão mais profunda da vida e de tudo isso que a vida significa e apresenta. Claro que, sendo crianças no entendimento, era a infância da humanidade. E as mensagens, ou a mensagem, deveria ser de tal maneira que, sendo explícita no entendimento para eles, era ao mesmo tempo profunda. E ao mesmo tempo era também um significado que pudesse disciplinar as crianças espirituais. Porque quando a gente vai falar e analisar o Decálogo, nós vamos ver isso. O propósito do Decálogo é exatamente ser uma bússola e um freio para a humanidade. É interessante que, segundo consta, os 10 mandamentos foram projetados na pedra, como se fosse uma escrita de fogo. Mas isso era o que se dizia antes, hoje já mudou totalmente. Já eu li há pouco tempo que o próprio Moisés é que escreveu na pedra. Cada um fala uma coisa, então fica tudo assim muito nebuloso. Cada data também, incrivelmente diferente umas das outras. Se dizem que estão registrados que Moisés e os 10 mandamentos aconteceram 1.200 anos antes de Cristo. Entretanto, alguns já falam muito mais. 1.300, 1.500, é uma diferença grande. Portanto, ficamos mais ou menos sabendo que a coisa era assim, porque nós não somos historiadores e nós ouvimos uma expressão de um, lemos o registro de outro e nós ficamos assim, mais ou menos também sem saber. Entretanto, é preciso lembrar o seguinte, que se houve um fenômeno de uma escrita na pedra, isso é possível, isso não é milagroso. Por quê? Nós vamos explicar daqui a pouco. Quando estudamos a mediunidade, nós vamos saber que existe esse tipo de fenômeno. E Moisés, ele era um médium poderoso. Todas aquelas pragas, tudo aquilo que aconteceu, tinham em Moisés o médium necessário que fornecia os recursos ectoplásmicos para que os fenômenos acontecessem.
No caso dos 10 mandamentos, se foi assim escrito diretamente na pedra, isso para nós espíritas tem uma explicação. Porque nos fenômenos mediúnicos existe um fenômeno que é denominado de escrita direta ou pneumatografia. E a palavra pneu significa espírito, significa ar, algo produzido por um espírito ou pelo ar, e aí no caso escrito diretamente. Não foi um médium que escreveu, não foi o espírito que trouxe essa mensagem através de um médium escrevendo qualquer coisa. A pneumatografia é uma escrita que foi muitas vezes pesquisada no final do século XIX. Quando Allan Kardec desencarnou, em 1869, já naquela época, muitos médiuns, produzindo fenômenos de efeitos físicos, traziam a comprovação da mediunidade, da continuidade da vida, da sobrevivência, da reencarnação, tudo aquilo. Mas os fenômenos eram muito interessantes. E existe, portanto, ainda hoje, a escrita direta, mas precisamos ter um médium que tenha esse potencial de ectoplasma, que é um fluido próprio para produzir o fenômeno de efeitos físicos. Aliás, nesse meu livro aqui, por incrível que pareça, ele está aqui, que Jorge acho que deixou aqui, né, Jorge? Esse livro traz esse assunto, trata desses fenômenos de efeitos físicos. E um deles é a escrita direta, quando eles faziam a seguinte pesquisa: colocavam numa gaveta papel e um lápis, uma caneta, qualquer coisa, fechavam a gaveta com cadeado, com corrente, com tudo que era possível. E as pessoas ficavam em volta, mais ou menos concentradas. E havia ali um médium que produzia efeitos físicos. E nesse caso, todos ouviam quando o papel dentro da gaveta era movimentado, que várias folhas, e também quando a escrita era produzida pelo barulhinho que faz a caneta ou o lápis. Quando terminava tudo, se abria uma gaveta e encontrava uma mensagem. A mensagem foi produzida diretamente pelo espírito sem que tivesse o médium colocado a mão ali para escrever. Isso se chama escrita direta. Claro que no Monte Sinai, vamos voltar para lá, se foi escrito numa pedra e era como que um jato de luz, isso é possível. Era possível que espíritos superiores estivessem ali trazendo e produzindo esse fenômeno através de Moisés, que era um médium poderoso. Mas aí entra um fato muito interessante. Por que luz? Porque como se fosse de fogo, como se fosse de luz. Vamos lembrar hoje o raio laser. O raio laser é uma coisa extraordinária, é um avanço muito grande. Há 200 anos atrás, nós nem podíamos imaginar alguma coisa como o raio laser. E por que os espíritos não poderiam produzir um fenômeno usando um tipo de raio laser, que vem do mundo espiritual? Então, isso aqui é só uma sugestão, uma hipótese, né, só para explicar isso. E como eu disse, alguns historiadores já estão dizendo que não foi nada assim e que foi Moisés que escreveu na pedra. Sendo de um jeito ou de outro, a importância dos 10 mandamentos, como nós vamos ver agora. Eles significavam e significam, o propósito era que aqueles 10 preceitos se constituíssem numa bússola orientadora para as criaturas e também um freio para que não cometessem muitos pecados, como se dizia naquela época. Mas o decálogo tem um tom negativo, significa o que não fazer. Vamos ver, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito. Não terás diante de mim outros deuses, nem fareis imagens esculpidas, e vai por aí afora o primeiro mandamento. Não pronunciareis meu nome em vão. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não prestei falso testemunho contra o vosso próximo,
Não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que transcreve os 10 mandamentos, para que nós possamos então tomar conhecimento, a não ser que a pessoa queira consultar a Bíblia, não é? Mas ali no Evangelho já está para nós facilitando. Vejamos que a maior parte aqui dessas regras aqui que estão apresentadas estão sempre no negativo. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso e tal, porque hoje em dia já se sabe que quando nós queremos mudar o nosso psiquismo, quando nós queremos mudar o teor dos nossos pensamentos, nós deveremos evitar a palavra não. Vamos dizer assim, não quero ter mais esse pensamento. Em vez disso, quero mudar meu pensamento. É muito mais afirmativo, mais forte e mais possível de que a pessoa consiga através de uma afirmativa direta. Portanto, os 10 mandamentos eram para a infância da humanidade. E eles têm toda essa conotação de coisas negativas que têm que ser evitadas. Aliás, o propósito é bom, a ideia é boa também, não é? E isso vigora até hoje, nós sabemos. Mas vejamos o seguinte: exemplo do homem de bem que cumpre a lei de justiça. Nós estamos estudando primeiramente e comentando a parte da justiça. E vamos citar como exemplo o nosso querido aqui, Mahatma Gandhi, e um exemplo para nós. Ele nasceu em 1869 e desencarnou em 1948. E vejamos que Mateus registra a palavra do Cristo da seguinte maneira, entre outras coisas: cumpre a lei de justiça, como nós mencionamos ali, e Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Portanto, Jesus já estava esclarecendo que a justiça tem esses cânones, tem esses aspectos. E, na sequência, vejamos ainda, falando da justiça, o Livro dos Espíritos. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aos poucos vai aclarando, porque a necessidade da justiça, ela é fundamental para a vida do ser humano. Todos nós queremos que a justiça seja exercida e esteja presente. Quando vemos as injustiças, de uma forma geral, nós nos revoltamos. Nós não queremos a injustiça, nem para o nosso próximo, nem para as leis dos países e nem na nossa própria vida. Pior ainda, não é? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Parece fácil que nós estivéssemos vivendo e respeitando o direito dos demais seres humanos, do nosso próximo. Mas quem é que segue? Respeitar o direito do próximo. Esquece. As pessoas, nós vemos aí o que o Brasil está vivendo, o que a humanidade está vivendo, os países de maneira geral, que ninguém respeita o direito do outro. Quer tudo para si e nada para o outro. Então não respeita. Na continuidade, duas coisas determinam esses direitos: a lei humana e a lei natural. Na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada da consciência. Portanto, existe a lei humana, com os princípios todos que regulam a nossa vida de cidadãos. Mas existe a lei que está dentro de nós. Na vida particular, ali acrescentam os espíritos, respondendo a Allan Kardec, ali na vida particular há uma imensidade de atos que são da alçada da nossa consciência. E é nossa consciência que vai nos orientar para sermos justos ou injustos, para trabalharmos em favor do próximo ou para prejudicar o próximo, ou para esconder os nossos malfeitos e passar despercebidos.
e ficamos como pessoas de bem, de caráter, disso e daquilo, mas prejudicando o próximo de uma forma mais escusa e as ocultas. Mas a nossa consciência vai registrar tudo isso. E no caso, é ela, a consciência, que nos mostra o certo e o errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Qualquer ser humano sabe disso, a menos que ele esteja com um transtorno mental. Um transtorno mental, um bloqueio qualquer na sua mente, ele não vai ter condição de avaliar isso. Mas não tendo, a consciência acusa qual o caminho reto, qual o caminho direito, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Na sequência, vejamos ainda a palavra do Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Difícil também, não é? Difícil que nós, ao pensar em nós, pensemos no nosso próximo. Mas nós aprendemos isso devagarzinho. Como que nós aprendemos? Com a família, com os filhos, com as pessoas que amamos. Quando nós amamos alguém, nós vamos querer para essa pessoa o melhor. Vamos querer, quando amamos realmente, vamos querer que a pessoa receba, tanto quanto nós, os benefícios da vida, os benefícios de Deus. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Se eu quero para mim, quero para os outros. Mas, como eu disse, nós vamos aprendendo em caráter particular. Nós começamos a aprender quando nós gostamos de uma pessoa. Porque o resto do povo é diferente, vamos dizer assim. Então não me importa, ainda não estou naquele ponto de me importar com o próximo. Eu quero saber daquelas pessoas que convivem comigo, que eu conheço, que eu gosto, que eu amo. Vou querer o melhor para elas, que tanto quero para mim quanto quero para elas. E aí sim, a partir daí, nós vamos começar a entender alguma coisa mais, amadurecendo e querendo para os outros. Isso é que é o começo de nossa vivência enquanto cidadãos. É a nossa cidadania em relação ao país, em relação ao universo. Porque nós somos cidadãos do universo. Nossa cidadania é muito mais do que essa do Brasil, da América do Sul, do nosso orbe, mas é do universo. E aí nós vamos aprendendo, porque isso é algo grandioso demais. Mas quando nós chegamos nesse ponto, nós já estamos pensando no próximo. Nós já estamos querendo o melhor para o próximo. Por isso que a regra áurea, que nós vamos falar dela agora mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a regra áurea. Mas aqui, por enquanto, no coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. O som tá bom? Tá? Eu fiquei um pouquinho em dúvida agora. Agora a segunda revelação é o amor. Jesus veio trazer a segunda revelação de Deus à humanidade. Amor. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, como nós aprendemos na doutrina espírita. E ele deixou para nós a exemplificação do verdadeiro amor. Se nós formos dar uma olhadinha, ainda que seja pequena, sobre o conjunto dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver não apenas a presença do amor, mas aí, claro, a justiça. Tudo aquilo que realmente o amor possa estar representando. Porque o amor, quando ele é universal, de caráter universal, ou como esse amor do Cristo, vamos trazer como exemplo, para nós termos uma ideia. Embutido nesses sentimentos estão todos os outros, as virtudes, os sentimentos, as conquistas, tudo isso está nesse verdadeiro amor, que é um amor
conforme a regra áurea, né? Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo e tudo mais. Portanto, nós vamos observar que essa segunda revelação, ela fez com que a humanidade desse um salto no seu amadurecimento e na sua compreensão, ainda que crucificassem Jesus, que um grande grupo era contra e que desejava que ele tivesse pena de morte, que ele fosse levado à morte, porque não suportavam, não tinham a menor condição de entender o amor que Jesus estava exemplificando. Mas aqueles que entenderam e que seguiram Jesus, aqueles que deram depois a vida no circo, no holocausto ali do circo, aqueles deram um salto de qualidade, um salto qualitativo, e deram muitos exemplos, e muitos outros vieram e reencarnaram no planeta, como o próprio Gandhi, como exemplo também de pessoa que sempre amou, que sempre teve condições de exercer a justiça, porque ele queria a liberdade do seu povo, mas sem violência alguma, a não violência, e também respeitando o direito do próximo. São passos que a humanidade vai dando, vai crescendo gradualmente, gradativamente. Mas vejamos aqui o seguinte: Jesus veio ensinar o que fazer, porque o outro era para não fazer, né? Negativo e tal. Agora Jesus já veio mostrar o outro aspecto, o que fazer. Vamos ver um exemplo. O jovem rico vai procurar Jesus e ele chega perto do mestre e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso está em Marcos 10, capítulo 17. Aí Jesus vai dizer: por que me chamais bom? É a resposta do mestre: por que me chamais bom? Bom só o Pai do céu. Já começa aí. E aí Jesus vai dizer que ele deveria respeitar a lei judaica, a lei de Moisés, que predominava na época. E o moço rico vai dizer assim: mas eu sempre respeitei essa lei. E quando Jesus, segundo Marcos, porque os três evangelistas, Mateus, Lucas e Marcos, eles narram a passagem do mancebo rico ao moço rico, né? Muito bem, só que em Mateus nós vamos encontrar uma frase muito bonita. Em Marcos coloca assim, que quando o moço rico fala assim: mas eu já cumpro tudo isso da lei, Marcos coloca assim, que Jesus olhou para ele e o amou. Eu acho isso muito bonito, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, que ele não ia seguir o conselho que Jesus estava prestes a transmitir. E Jesus transmite. Jesus diz para ele, quando ele fala: eu já sei tudo isso, já pratico. Aí Jesus fala assim: então vende tudo que tem e dá aos pobres e segue. E aí o moço rico ficou parado e, na verdade, virou as costas e foi embora, porque ele não tinha condição de fazer isso. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, através de Divaldo Franco, ela conta a história do moço rico. E ela vai dizer o seguinte: o moço rico, por ser muito rico, ele tinha cavalos árabes, que eram da época, né, considerados melhores, cavalos que custavam muito caro, e ele dirigia uma biga, que é aquele coisa que na época usava muito, eram as bigas. Muitos filmes já mostraram isso para nós. Então ele tinha uma biga com os cavalos árabes. E o moço rico ia competir num campeonato que haveria na semana seguinte. E ele era o favorito, porque em outros momentos ele vencera todos os outros que também estavam competindo. Só que quando Jesus fala: então vende tudo o que tens e segue, ele teria que vender as primeiras coisas, eram os cavalos, teria que vender tudo. E como ele já estava ainda naquela coisa da vaidade, né? Da fama, por ser ele o primeiro, por ser ele o favorito, que não teve força
para vender tudo e largar isso tudo que era a vida material e seguir Jesus. Ele queria, mas não conseguiu. E a Amélia Rodrigues diz então que ele fica assim com tristonho, vira-se de costas e vai embora, porque na semana seguinte era a corrida de Bigas e ele lá estava uma semana depois. E ele estava lá com os cavalos dele. E a multidão, e aquela... tem filme aí que mostra isso, né? Muito bem, né? A gente já viu esses filmes. Mas aí aquela multidão aplaudindo. E ele feliz, né? Só que houve um problema na roda e, de repente, o carro dá uma parada e ele é jogado no chão. Os competidores seguintes que vinham, os cavalos passaram por cima dele. E ele vai falecer ali, vai desencarnar ali. E segundo Amélia Rodrigues, ele se lembrou de Jesus naquele instante final do último suspiro. Vai, vende tudo o que tens e segue. Se ele tivesse feito isso, não é? Mas a escolha foi dele, é o livre-arbítrio. A escolha foi dele. E aí a Amélia Rodrigues diz assim que muito tempo passou, muitas outras reencarnações, até que ele voltasse a ter aquela condição daquele momento que ele esteve diante de Jesus. Porque por incrível que pareça, ele esteve diante de Jesus, Jesus o amou, ou seja, o envolveu numa vibração de amor, e ele desdenhou e foi embora, porque a fama era mais importante naquele momento. Esse é o jovem rico. Outro exemplo, o cego Bartimeu. Na questão dos... Porque aí vê que o que fazer, nós estamos no que fazer. O que fazer o jovem rico era seguir Jesus, vender. Agora o cego Bartimeu. Aí estava lá aquele homem cego quando Jesus vinha passando. E ele ficou sabendo que Jesus estava ali e que Jesus curava. E ele começa a pedir a Jesus que vá até ele para curá-lo. E Jesus se aproxima e pergunta a ele: que queres que eu te faça? E ele responde: eu quero enxergar, eu quero ter a visão. E aí Jesus, que queres que eu te faça? É Jesus perguntando a ele, né? Aí Jesus cura o cego ali imediatamente. E ele vai passar a enxergar. A lei de amor que o mestre veio nos ensinar, ela mostra o que devemos fazer com a nossa vida. Quais seriam nossos passos, nossas preferências, quais seriam também aquilo que realmente possamos fazer no crescimento do sentimento de amor que nós trazemos. Ontem eu falei lá em Tramandaí e o tema era: desperte o dom de Deus que existe em ti. E eu quero dizer que nós temos um dom, ou seja, nós temos um potencial, nós temos alguma coisa em nós que faz com que queiramos o melhor, que tenhamos uma motivação na vida, que tenhamos uma vontade de progredir. Mesmo aquelas pessoas que estão muito paradas, desanimadas, depressivas, dentro delas existe algo que luta para se impor, a força da vontade, o dom da vida. E o dom ali que estava naquele momento sendo transmitido de Paulo Apóstolo, porque essa frase é Paulo Apóstolo na segunda epístola a Timóteo. E Timóteo era um jovem que Paulo considerava como filho do coração. Ele tinha muito carinho por Timóteo, que ele conheceu quando ele era adolescente. O livro Paulo Estevão conta uma parte dessa história de Paulo com Timóteo. É a epístola que Paulo escreve, ele põe essa frase, para ele não esquecer, né? Timóteo, desperte o dom de Deus que existe em ti. E nós aproveitamos essa frase para fazermos essa reflexão. E estou trazendo aqui nesse momento, porque Jesus veio também favorecer esse despertar. O despertar desse dom. O dom é o amor de Deus, com o qual Ele dotou a todas as criaturas. Nós somos espíritos imortais.
essa consciência disso é algo fantástico. Somos espíritos imortais, criados por Deus, jamais morreremos, temos imortalidade. E isso é algo que abre uma perspectiva muito vasta na nossa vida. E esse dom de Deus é o amor com que Deus nos dotou, que nós podemos, através dos ensinamentos de Jesus, fazer com que este amor possa brotar em nós, possa ser cultivado nas suas várias expressões. Eu falei agora mesmo, que nós começamos dentro de casa. Começamos muitas vezes com uma pessoa querida que encontramos na nossa caminhada, e aí queremos o melhor para essa pessoa, queremos que ela seja tão beneficiada quanto nós próprios somos, e aí o amor é o mesmo caminho, mesma forma. Começamos a amar um pequeno grupo, um grupo familiar, um grupo de pessoas que encontramos e sintonizamos e temos uma afinidade, e aí aquele sentimento vai brotando, e de repente quando a gente fica feliz, mesmo que esse momento seja passageiro, você fica feliz por causa de um amor, por causa de alguma coisa, você de repente quer que as outras pessoas também sejam felizes. Aí você se lembra quantos infelizes, quantas pessoas choram, quantas pessoas estão completamente desesperadas, e você gostaria que elas experimentassem um pouquinho de felicidade, daquela felicidade que naquele momento você está vivenciando. E aí nós queremos o bem das pessoas. Isso vai se alastrando. Nós vamos tendo cada vez mais a noção de que devemos ter um sentimento fraterno, um sentimento que possa acolher mais as outras pessoas. Começamos a ser mais compreensivos, porque a doutrina espírita nos ensina tudo isso. Ela traz de volta os ensinamentos do Cristo. Ela veio revivecer esses ensinamentos na sua pureza inicial. Não mais aquela parte toda que foi interpolada, que foi adulterada. Ela está trazendo exatamente aquilo que Jesus ensinou na sua forma mais, vamos dizer, autêntica. Na forma mais autêntica. Cada um desses casos aqui citados, nós estamos aprendendo o que devemos fazer. Jesus ensina exatamente isso. Quando o cego pede, o que queres que eu te faça de Jesus? Aí o cego, que eu fique curado, que eu enxergue. E assim por diante. Cada vez mais vão surgindo exemplos na nossa vida. Aí vem o homem de bem. Aí eu resolvi botar a mulher de bem, Porque é tudo homem, mesmo sabendo que homem significa o masculino e feminino, vamos colocar uma mulher. Aí eu fiz isso. Coloquei a Madre Teresa de Calcutá. Vamos ver. O homem ou a mulher de bem é aquele que cumpre a lei de amor, com a regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui ela nasceu em 1910 e desencarnou em 1997. Mateus 22, 34 a 40, que vai registrar para nós essa regra máxima que Jesus nos ensina. E nós temos que pensar muito nisso. Porque para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar ao próximo, eu tenho que começar amando a nós mesmos. Porque se eu me detesto, se eu não gosto de mim, o que acontece? Como é que eu posso gostar das outras pessoas? Eu tenho no meu íntimo revolta contra mim mesma, porque eu podia ser isso, que eu podia ser aquilo, podia ser muito melhor, porque eu não gosto de ser isso. Então, de repente, a pessoa é inimiga de si mesma. E ela não consegue amar ao próximo. Para conseguir, ela precisa amar primeiro a si mesma. Ou pelo menos achar assim: não sou tão ruim não, eu não sou tão errada não, eu sou até bonitinha, eu sei até umas coisas e tal. Então olha no espelho e fala: sou bonitinha, então já vou começar por aí, eu vou gostar de mim mesma. Se eu gostar de mim mesma, eu começo a gostar do próximo. E se eu gostar do próximo, eu vou gostar de Deus, eu vou aprender a amar a Deus. Tudo é uma caminhada. Ninguém vai dar um pulo de repente, um salto de repente. A lei de justiça, de amor e de caridade impera. Mas quem sabia disso? Agora, através do Espiritismo, nós estamos descobrindo. Nós estamos chegando no ponto de ter noção dessas coisas.
E é um foco diferente da vida. A vida vai ter outro foco, vai ter outro propósito, outra finalidade. E aí, meus irmãos, é muito bom quando nós começamos a amar ao próximo. Porque quando nós começamos, e as casas espíritas propõem muito isso, com o trabalho de caridade que as casas espíritas realizam, que nós vamos aprender ali. Então, eu já consegui dar uma roupa velha para alguém, mesmo faltando botão, faltando isso, faltando aquilo. Lá na nossa casa espírita eu falo assim, nós estamos precisando disso, daquilo, mas traz as roupas limpinhas, cheirosinhas, com botão, com tudo, porque para chegar aqui todo mundo tem que ficar costurando e tal. Eu não falava isso não, mas uma vez, né, uma pessoa, a gente ganhou lá pares de havaianas, 2 pés esquerdos, sem aquela borrachinha, ou então sem par nenhum, uma coisa horrorosa. Aí isso há muito tempo, né? Falei assim, porque a pessoa ia jogar no lixo, então vamos trazer, vamos pedir e tal. Mas aí depois estou falando isso porque é gozar dessas coisas. A pessoa às vezes não tem noção, né? E depois agora todo mundo tem, já não é, isso era mais lá. Nossa casa já tem 30 anos. Muito bem, então agora a gente faz até o kit beleza. No Natal, as famílias assistidas, as mulheres ganham o kit beleza. Eu inventei esse tal de kit beleza, mas o kit beleza não é só shampoo, sabonete, perfume. O kit beleza é colar, brinco, mas aí eu falo, não é colar arrebentado, nem brinco faltando as coisas, né, faltando as pedras e tal. Então, aí eu brinco assim com o povo, né? E aí, agora, esmalte, essas coisas, para as mulheres ficarem bem bonitas, né? E aí, além disso, as outras coisas, mas tem o tal do kit beleza. E então, meus irmãos, de repente você fica tão alegre, vendo as pessoas alegres. Porque eu dei aquilo, a pessoa ficou alegre. Você vai sentir uma alegria que antes você não sentia, e ela é diferente. É uma alegria que vem do amor ao próximo, que você depois vai aprender a doar. Muito mais do que isso, né? Você começa assim, depois você vai num processo de crescimento cada vez maior. E aí você vai doar de si mesma, você vai renunciar a algumas coisas, e aí não vem aquele negócio, hoje é feriado, hoje eu não vou nem poder fazer nada, porque eu tenho que ficar todo feriado, se bater alguém pedindo uma coisa, hoje não, vem amanhã, que amanhã é dia útil, hoje não é dia útil. Então nós vemos a Madre Teresa de Calcutá, que falava assim, amar só se aprende amando, não é? Que é o que a gente precisa realmente. A terceira revelação é a doutrina vinda através do Espírito de verdade. Lembrando a promessa de Jesus, quando ele vai falar, conforme está em João, quando Jesus está despedindo. Só que os discípulos sabiam que ele estava despedindo. Ele vai fazer a promessa do Consolador. É o capítulo 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Quando a terceira revelação chega através do Espírito de verdade, no momento em que o professor Rivaio vai conversar com o Espírito comunicante, que ele relata no livro Obras Póstumas, era o ano de 1856. E o professor Rivaio já estava começando a assistir reuniões mediúnicas. E a partir daí, ele vai assistir às reuniões da família Boudin em Paris. E lá, o Espírito estava se comunicando. E ele pede permissão ao dono da casa, o senhor Boudin, se ele poderia falar com o Espírito. E ele diz assim, perfeitamente, que ele deveria falar com o Espírito. E ele então vai dizer, meu espírito familiar, consentirias em dizer-me quem és? E o Espírito responde através da médium, que era a senhorita Aline Carlotti. Ele vai dizer assim, para ti, chamar-me-ei a verdade.
E depois ele vai dizer uma série de frases, de orientações para o professor Rivai. Entretanto, eu paro aí. Por quê? Porque Jesus vai falar aqui o seguinte, que ele vai enviar exatamente o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas vós o conheceis. Tem uma continuação desse versículo aqui que eu não coloquei, para não ficar muito grande. Mas vós o conheceis, diz Jesus. E o Espírito de verdade que ele pediu que chegasse. 1856 anos depois, o Espírito de verdade chega e vai falar com o professor Rivaio, que foi eleito, né, veio como missionário dessa terceira revelação, que depois vai narrar isso no livro Obras Póstumas. Acontece que há uma conexão histórica com essa promessa do Cristo e a comunicação do Espírito de verdade. O Espírito poderia ter falado qualquer coisa, mas ele vai falar exatamente isso, para ti, para ele que estava ali, chamar-me-ei a verdade, porque ele estava falando com o missionário, que iria realizar a missão, aquele que iria realmente elaborar a doutrina espírita através de todo aquele conjunto dos livros que aos poucos ele foi nas pesquisas, ele foi aos poucos registrando tudo aquilo e vai formar o Pentateuco Kardeciano, que são 5 livros, né, da codificação kardeciana. Vamos ver aqui, olha quem que eu escolhi aí como homem de bem. Então vou botar aqui nosso querido Dival, o homem de bem, caridade. Caridade significa o amor em ação. Caridade é isso, é esse sentimento de amor que se torna ação. Mas vamos ver aqui, o Espiritismo veio ensinar por que fazer. Por que fazer? Nós precisamos saber por que eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que fazer uma viagem interior? Por que eu tenho que conhecer a mim mesma? Procurar conhecer o meu mundo íntimo? Por que fazer? E aí vamos ver a parábola do bom samaritano. E então Jesus vai narrar essa parábola muito conhecida. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e depois ele sofreu um assalto, bateram nele, jogaram ele no chão, ele ficou lá todo machucado e ninguém deu importância àquele homem. Passou o padre, passou o outro, ninguém importava. Mas aí passou os samaritanos, que era tido como pessoas, eles não gostavam, os judeus não gostavam dos samaritanos. E é exatamente o samaritano que passa por ali e vê aquele homem e vai acudi-lo. Ele vai começar a olhar como era o estado do homem. E como ele tinha azeite, que usava muito, né, naquela época, ali no alforje dele, ele vai jogar naquelas feridas do homem, vai passar o corpo para aliviar, que na época era isso que eles usavam, né? E depois coloca sobre o cavalo e vai levar o homem para uma hospedaria que tinha ali nas proximidades. E vai deixar o homem lá. Pede ao dono da hospedaria que permitisse que o homem ficasse ali, porque ele tinha que seguir viagem. Mas ele já deu dinheiro para o homem, para que ele pudesse continuar tratando daquela pessoa e ela ficasse hospedada ali. Então o samaritano tomou todas as providências e foi embora. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí um dos que estavam em volta, né, junto com Jesus, perguntando quem é o meu próximo, pediu que Jesus explicasse. Aí esse homem responde assim: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Por que fazer? E a doutrina nos ensina o tempo todo por que fazer isso. Por que voltar ao nosso livre-arbítrio, né, para uma caminhada melhor? Por que escolher? Por que ter melhores opções? Por que pensar antes de fazer alguma coisa que possa depois nos trazer um prejuízo muito sério? E vai assim uma série de questionamentos para que na nossa vida
tome um rumo melhor. O que fazer? Lembrando também do apóstolo, lembrando ainda de Saulo, antes de ser apóstolo Paulo, né? De Saulo na estrada de Damasco, quando Jesus aparece para ele. E aí ele vai ver que realmente ele estava errado, que realmente tudo que ele estava fazendo era contrário, perseguindo Jesus, perseguindo os cristãos e aquilo tudo que envolvia aquela situação que ele estava vivendo. E Saulo mandou matar muita gente, muitos cristãos, mas Jesus vai convocá-lo na estrada de Damasco. E quando ele reconhece, porque primeiramente ele pergunta: quem sois? Porque vê aquela luz fulgurante, aquele vulto muito belo, que ele cai de joelhos no chão e vai perguntar: quem és? E aí Jesus vai dizer: eu sou Jesus. E aí aquilo é como se fosse uma reviravolta no mundo interior de Paulo, lembrando a frase de Kardec: hoje não são mais as entranhas que do planeta que se agitam, são da humanidade. Todas as entranhas de Saulo se agitaram ali, né? E ele vai mudar totalmente e vai fazer aquela pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que nós devemos perguntar. Muitas vezes nós estamos na nossa vida numa encruzilhada, num momento difícil, e temos dúvida: como vamos fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Se fosse Jesus, como seria? Quais seriam? Se for, bom, mas eu sou espírita, e se eu sou espírita eu já sei como que eu devo agir. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Falamos aí, portanto, de caridade. Fora da caridade não há salvação. E aí, isso é muito importante, porque a doutrina espírita não coloca fora do espiritismo, porque se colocasse, levantava barreiras contra as outras pessoas, outras religiões. Então não é fora do espiritismo, não é fora do amor, fora da caridade. Não há salvação, claro. E um dia perguntou Kardec a Jesus, aliás, ao Espírito de Verdade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E então Jesus vai responder: caridade, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as outras pessoas e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E aqui na sequência, caridade não se restringe à esmola. A caridade ela pode ser feita de diferentes maneiras, até fazer silêncio diante de uma ofensa, diante de uma provocação, é uma caridade. Até não levar adiante um boato que possa estar condenando, falando alguma coisa contra a moral de alguém, é uma caridade que nós estamos fazendo. Nós temos N maneiras de fazer caridade. E a partir daí, não é, nós vamos aprendendo conforme o próprio mestre nos ensinou. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. É claro que isso vai acontecer, porque a pessoa fica de tal maneira humilhada, ela fica de tal maneira revoltada contra a sua situação, que vai deixar crescer no seu mundo íntimo uma revolta muito grande. Agora, nem sempre o mais necessitado é o que pede. Eu conheço um caso muito interessante de pessoa amiga, que aconteceu há quase uns 25 anos atrás. Certa vez um homem mendigo bateu na porta da casa dessa senhora. Só que que naquela época era diferente de hoje. Hoje, se o mendigo bate na nossa porta, ninguém vai atender, porque a gente não sabe se é um assaltante, está fingindo que é bem mendigo. E hoje em dia tem portão eletrônico, tem uma série de situações que impede, né, que qualquer estranho chegue. Mas naquela época não. E ele foi pedir esmola. E ela abriu a porta para ele. Estava lá aquele homem. Era um homem relativamente novo, mas com aquela aparência incrivelmente desleixada, imundo, não é? Aquela situação. E ele estava pedindo um prato de comida. E falou com ela que ele estava 48 horas sem comer e não conseguia, estava assim,
sem recursos para comprar qualquer coisa e não tinha conseguido nada. Ela ficou olhando aquele homem assim, ficou com pena dele e deu um prato de comida para ele. Uma semana depois bateu lá de novo, era o homem. Aí ela olhou aquilo lá, olhou o homem, convidou ele para entrar na cozinha. Entrou, sentou, comeu e ela começou a conversar com ele e viu que ele era um homem culto. E viu que ele tinha um vocabulário muito avançado, elevado. E aí ela fez umas perguntas para ele. E ele começou a contar o que tinha acontecido na vida dele e tal. Então ela falou que gostaria de ajudá-lo, aquela coisa toda, e que ele procurasse na semana que vem, que ela ia ver e tal. Nesse meio tempo ela falou com os irmãos dela, que ela estava querendo dar abrigo para esse homem. Claro que ninguém queria, da família, mas ela, na semana seguinte, o homem chegou, ela falou com ele: se o senhor quiser, o senhor pode tomar um banho. Arrumei roupa para ele. Para encurtar a história, ela casou com o homem, depois tiveram um filho, o homem voltou a trabalhar e eles foram muito felizes, a família toda aceitou, o homem era muito. Essa história é verídica, eu conheço as pessoas. Hoje, eles já estão assim, com mais de seus 50, beirando 60 anos. Os filhos, 2 filhos eles tiveram. Né? Então aquele prato de comida começou assim e deu um casamento. É uma coisa muito rara de acontecer, né? Agora hoje ninguém põe ninguém dentro de casa, né? Porque a gente tem muito medo, não vai fazer uma coisa dessa, né? Mas naquela época, 25, 30 anos atrás, cidade menor, fizeram. Hoje eles moram no Rio de Janeiro, a família toda aceita, precisa de ver, aceitou logo de verdade que o homem era bom mesmo. E a vida fez com que ele ficasse naquela situação de mendicância, de uma situação. Eu acho esse caso interessantíssimo, porque realmente era uma predestinação, vamos dizer assim, né? Porque ela ficou olhando para ele assim, naturalmente simpaticou um pouquinho e tal, e a coisa foi até chegar nesse ponto. Então, meus irmãos, a fé raciocinada é essa. Nós estamos aqui raciocinando. A doutrina espírita nos convida a isso. E eu trouxe aqui uma frase que está no livro No Mundo Maior, que é o 5º livro de André Luiz, No Mundo Maior. Não perca esse livro. Esse livro traz uma série de explicações a respeito da esquizofrenia, para quem se interessa, para quem preocupa, para quem quer saber, em tudo. O livro é muito bom, mas tem essa parte singular, diferente. Mas o espírito que é o mentor de André Luiz nessa obra é o Calderaro. Calderaro é um espírito muito evoluído. E ele vai dizer essa frase aqui que eu uso muito. Ele fala assim: em dado momento, o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Vamos pensar um pouquinho. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo que nós fizermos de benefício próprio, benefício para os outros, tudo que nós estivermos preparando, nós estamos falando mais para o futuro do que para o hoje. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Todos os grandes vultos da humanidade viveram no futuro. Tanto é que depois, quando desencarnaram, muitos deles, 50 anos depois, alguém disse assim: sabe aquele fulano que morreu há mais de 50 anos? Ele falava essas coisas. Olha, ele falava isso, falava aquilo, deixou um livro, escreveu algumas coisas, vivia no futuro. Gandhi viveu no futuro da raça. Francisco de Assis viveu no futuro da raça. E o próprio mestre, quando Jesus falou há 2.000 anos atrás, falou para hoje. Falou para daqui a 2.000 anos. O discurso de Jesus é atemporal. Ele nos está ensinando como viver agora para preparar o futuro. O hoje, o nosso hoje, é resultado do ontem. E o hoje nós preparamos o amanhã. Vamos preparar um amanhã melhor. Não que o nosso hoje esteja assim tão ruim, mas podia ser melhor. Aí a ideia dessa frase é exatamente nos alertar, porque se nós queremos ajudar o presente, nós temos que lembrar do futuro. É assim que a coisa funciona. Nós vemos aí os grandes descobridores,
Quanto eles viveram, muitas vezes eles não viveram o resultado da própria invenção, morreram antes. Alguns viveram, puderam ver a invenção sendo aprovada, todo mundo gostando e usando, mas outros morreram logo depois. E esses que descobrem medicamentos, vacinas, muitas vezes aplicam em si mesmos, antes de começar a trazer para o ser humano. Isso mais no passado. Hoje já existem muitos recursos, a coisa está diferente. Mas o homem, ele precisa viver o futuro. O Espiritismo, irmãos, fala para o futuro. O Espiritismo está na vanguarda do tempo. É isso que nós temos que entender. Tudo que a doutrina fala hoje é mais para o futuro. O que nós estamos fazendo agora é preparar o futuro. Ainda termina aqui, essa frase que eu mesma coloquei. O Espiritismo fala para o futuro dos tempos. Esse aprendizado, esses ensinamentos, nós vamos começar a colocar em prática hoje, tentar melhorar, conseguir firmar nossa vida de uma forma mais equilibrada, mas os resultados nós vamos colher mais adiante. Nem sempre é agora, mas estamos ajudando a abrir o futuro. É uma abertura fantástica, uma abertura de mentalidade. A mudança é uma mudança mental, uma mudança de mentalidade, um entendimento novo que o Espiritismo nos está propiciando. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha que jogo de palavras. Isso é o Espírito São Vicente, na questão 888, letra A, de O Livro dos Espíritos. É para a gente meditar nessa frase. Toda a lei divina é exatamente a lei de amor, mediante a qual governa Deus os mundos. Porque a criação divina, o cosmos, vamos dizer assim, o universo, é uma criação de amor através do pensamento do Criador. Tudo foi criado pelo pensamento, pela vontade do Pai, mas vamos dizer assim, impregnado de amor. É o amor que se expande em todos os segmentos, em todos os pontos, em todos os processos de vida, tudo, o amor divino está presente. Aí São Vicente diz assim: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Vamos lembrar de nós seres humanos. O amor entre nós é uma lei de atração, de afinidade, de sintonia. Agora, o contrário. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, porque a matéria inorgânica, ela vive da atração. E então, a lei divina, que é uma lei de amor, também presidindo a matéria inorgânica. Em tudo, o amor de Deus está presente. Isso é uma forma de nós entendermos melhor a vida, de nós tentarmos, cada vez mais, esse processo maravilhoso de amadurecimento que o Espiritismo propõe para nós. Nós vamos encerrar agora com a mensagem de Lázaro, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. É uma mensagem longa, trouxe apenas um texto aqui, um trechinho, um fragmento dessa mensagem, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a doutrina do Cristo está resumida nessa palavra, amor. E tudo no universo também.
Nós agora vamos apresentar aqui uma mensagem do Dr. Bezerra, que tem um fundo musical. Já está a música? Já estão ouvindo? Está muito baixo? Ou tá bom? Tá bom? Então é uma prece de Bezerra de Menezes que Divaldo Franco transmite para nós através da psicofonia. Senhor, não somos outros aqueles que aqui nos encontramos, réprobos que volvemos do passado de delitos, recomeçamos a senda, assinalados pelas deficiências. Buscando a estrada perdida, volvemos aos pélagos vorazes, onde nos afogamos, aguardando a barca da Tua misericórdia, que nos levará ao porto da paz. Não nos atrevemos a pedir-te justiça, que pesaria na economia das nossas almas. Suplicamos-te misericórdia, Senhor, e piedade para nossas limitações, pelos nossos graves erros. Distende-nos generosa mão e alça-nos do abismo em que tombamos para as comeadas da montanha de sublimação evangélica, para onde rumamos. Senhor, dignifica-nos com o hálito da Tua inspiração. Não nos deixes outra vez entregues a nós mesmos, pois só Tu tens a palavra de luz e de vida eterna. Se contigo, Senhor, estamos desolados e tristes, sem Ti, como estaremos? Utiliza-te, pois, do que resta de nós, e da argila imperfeita de que nos constituímos, erige, Senhor, o santuário da fraternidade para os homens, tornando-nos instrumentos da Tua paz. Abençoa-nos a todos nós, os discípulos imperfeitos que reconhecemos ser, e concede-nos a luminosa oportunidade de servir-te um pouco mais a benefício da nossa vida. E fica ainda, Senhor, conosco, para que tenhamos tempo de nos impregnarmos de Ti, esculpindo-te no país dos nossos corações, que já Te amo. Nosso Bezerra de Menezes, esse espírito de escola, abençoando a todos nós, e pedimos a Jesus que abençoe a todos vocês aqui presentes, a essa casa, a todos aqueles que estão representando alguma outra casa espírita, as famílias, e vamos estender esse pedido também para o nosso país, para que consigamos mais paz, que consigamos acertar o passo nessa caminhada evolutiva. Vamos pedir para a humanidade, as vítimas do furacão, a todos esses que estão passando por provações e expiações. Estamos orando por eles, Senhor, e pedindo que as Tuas bênçãos recaiam sobre cada um, que a Tua paz possa nos impregnar, Senhor, e que ao voltar aos nossos lares, levemos a bênção desse ambiente, dessa casa, e possamos assim prosseguir na nossa caminhada evolutiva. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.